Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pode Trabalhar. Eu sou o Samuel. Eu sou o E eu sou o Leonardo. E é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Hoje vamos conversar sobre um tema que muitas vezes aparece nas notícias, aulas de história e até em discussões sobre economia e política, mas que nem sempre é compreendido em toda a sua importância: o movimento social trabalhista e sindical. Exatamente. Quando ouvimos falar sobre um sindicato, ou greve, ou direitos trabalhistas, normalmente pensamos apenas em manifestações ou negociações salariais. Mas esse movimento ele vai muito além disso. E o mais interessante é que muitos direitos que parecem hoje completamente normais, como férias remuneradas, jornada de trabalho limitada e descanso semanal, só existem porque milhares de trabalhadores se organizaram e lutaram por isso durante muitos anos. Durante esse episódio, nós vamos entender como surgiu esse movimento, como ele chegou ao Brasil, quais foram suas principais conquistas e também discutir os desafios que ele enfrenta atualmente. Porque o mercado de trabalho mudou muito nas últimas décadas. Hoje existe um trabalho remoto, aplicativos de transporte, entregas de plataforma, inteligência artificial. Tudo isso influencia diretamente como a forma de como os trabalhadores são representados e trabalhados. Então, mesmo sendo um movimento que começou há mais de 200 anos, ele continua sendo extremamente atual. Então já deixe o café do lado, acomode-se onde estiver e vamos começar entendendo uma pergunta fundamental. O trabalho move a sociedade. Mas os direitos dos trabalhadores não surgiram por acaso. Eles são resultado de décadas de organização, mobilização e luta coletiva. Para entender essa história, precisamos começar pelo princípio. Bom, antes de falar sobre a história, eu acho que a primeira pergunta é justamente essa. Afinal, o que é, de fato, o movimento trabalhista? Essa é uma dúvida muito comum. Tem gente que acha que o movimento trabalhista e sindicatos são exatamente a mesma coisa. Pois é, mas existe uma diferença bastante importante. O movimento trabalhista é um movimento social formado por trabalhadores que se organizaram para defender direitos, melhorar salários, conquistar benefícios e buscar condições de trabalho mais dignas. E é nesse momento que os sindicatos entram, não é, Iron? Isso mesmo, os sindicatos são organizados e criados para representar trabalhadores de uma determinada profissão. Eles fazem parte do movimento trabalhista, mas não se resume isso, todo o movimento, né? Ou seja, podemos dizer que o sindicato é uma das principais ferramentas utilizadas pelos trabalhadores para defender seus interesses. Exatamente, Samuel. Mas aí que surge outra pergunta. Por que os trabalhadores sentem necessidade de criar essas organizações? A resposta está na Revolução Industrial. Naquela época, principalmente entre os séculos 18 e 19, a indústria cresceu muito rapidamente. As máquinas aumentaram a produção, surgiram grandes fábricas e milhares de pessoas passaram a trabalhar nelas. Só que esse crescimento econômico não significava qualidade de vida para quem trabalhava. Muito pelo contrário, era comum que trabalhadores passassem 14 ou até 16 horas por dia dentro das fábricas. Além disso, Samuel, os salários eles eram muitíssimo baixos. Não existiam férias, descanso semanal, equipamento de segurança, e infelizmente até as crianças, cara, trabalhavam nessas condições. E o importante é imaginar essa realidade. Hoje, nós reclamamos quando fazemos horas extras. Naquela época, trabalhar praticamente o dia inteiro era considerado normal. E se alguém sofresse um acidente, por exemplo? Na maioria das vezes, simplesmente perdia o emprego. Não havia indenização, auxílio-doença, seguro, ou qualquer tipo de proteção para com os trabalhadores garantidos por lei. E foi justamente por causa dessa situação que os trabalhadores começaram a perceber que, individualmente, era muito difícil negociar contra essas condições ruins e tentar condições melhores. Então eles passaram a se organizar coletivamente, primeiro em pequenos grupos, depois em associações e posteriormente nos sindicatos. E é curioso que esses grupos eles começaram a criar tipos de reuniões, né? Protestos, paralisações e greves. No começo, muitos governos proibiam esse tipo
legislação. Inclusive, em alguns países, participar de uma greve podia resultar em prisão. Isso mostra como foi difícil conquistar esse espaço para que os trabalhadores fossem realmente ouvidos. Com o passar do tempo, porém, esse movimento ganharam força e conseguiram reconhecimento legal. E a partir daí, os sindicatos passaram a negociar diretamente com os empregadores e também pressionar governos para criar leis trabalhistas. E muitas vezes as leis que nós conhecemos hoje, elas nasceram justamente dessas reivindicações. Ou seja, o movimento trabalhista não surgiu apenas para aumentar salários. Ele buscava algo muito maior: garantir dignidade, segurança e direitos para quem vive do próprio trabalho. E entendendo tudo isso, como tudo isso começou, fica mais fácil como compreender como esse movimento chegou ao Brasil e quais as mudanças que esse movimento provocou aqui no nosso país. E esse é justamente o assunto da próxima parte da nossa conversa. Agora, que entendemos como surgiu o movimento trabalhista no contexto da Revolução Industrial, vale a pena a gente olhar para o Brasil. Afinal, esse movimento não apareceu aqui exatamente da mesma forma que ele apareceu na Europa. Isso é interessante, porque muita gente imagina que tudo isso começou ao mesmo tempo, mas o Brasil tinha uma realidade bem diferente naquela época. Exatamente. Enquanto vários países europeus já estavam bastante industrializados, o Brasil ainda tinha uma economia voltada principalmente para a agricultura. Não que mude muito os tempos de hoje, né? Mas especialmente a produção de café. Isso significa menos fábricas e, consequentemente, um número menor de trabalhadores industriais e maior de trabalhadores rurais. Mas essa realidade começou a mudar no final do século XIX e principalmente no início do século XX, quando o país passou por um processo maior de industrialização. Com o crescimento das cidades e das indústrias, aumentou também o número de operários, né? Obviamente. E muitos deles eram imigrantes europeus. Dentre eles, italianos, espanhóis, europeus, portugueses e alguns outros. Muitos desses trabalhadores já conheciam os movimentos sindicais em seus países de origem e trouxeram essas ideias para o Brasil, o que moldou bastante de como isso foi feito. Ou seja, eles não trouxeram apenas conhecimentos técnicos para trabalhar nas fábricas, mas também experiências de organização dos trabalhadores. Isso mesmo. Eles ajudavam a criar associações, sindicatos e grupos de discussão sobre essas condições de trabalho que eram tão precárias. E mesmo assim, a situação dos trabalhadores brasileiros ainda era bastante difícil. As jornadas continuavam muito longas, os salários eram muito baixos e praticamente não existia leis que garantissem proteção ou segurança para os trabalhadores. E foi justamente nesse contexto que começaram a acontecer as primeiras grandes greves no país. Uma das mais conhecidas foi a greve geral de 1917. Ela aconteceu principalmente em São Paulo e reuniu milhares de trabalhadores que reivindicavam melhores salários, redução de jornada de trabalho e melhores condições nas fábricas, né? Exatamente. E, embora muitas dessas reivindicações não tenham sido atendidas imediatamente, essa greve marcou um momento muito importante para o fortalecimento do movimento trabalhista aqui no Brasil. Depois disso, outro período bastante importante foi o governo de Getúlio Vargas. Sem dúvida, cara. Durante a era Vargas, especialmente entre as décadas de 30 e 40, várias leis trabalhistas foram criadas. E a principal delas, Iron, foi a consolidação das leis do trabalho, mais conhecida como a CLT, criada em 1943. A CLT reuniu diversas normas que já existiam e também criou novas regras para proteger os trabalhadores. Isso mesmo, Samuel. Ela passou a regulamentar aspectos como participação, férias retiradas, jornada de trabalho, descanso semanal, como eu já tinha citado anteriormente, proteção ao trabalho feminino, que isso é uma coisa muito importante, que foi trabalhado nessa época, e também uma coisa vital, que é a segurança no trabalho e alguns outros direitos também. É claro que a legislação mudou bastante ao longo dos anos, mas a CLT continua sendo, até hoje, uma das principais bases das relações de trabalho aqui no Brasil. Então, podemos dizer que esse período foi um divisor de águas para os trabalhadores brasileiros. Com toda certeza, Samuel. Muitas garantias que conhecemos atualmente começaram a ser consolidadas justamente nessa época. Falando em garantias, acho que é um bom momento para responder uma pergunta interessante. Quais foram, afinal,
as principais conquistas do movimento trabalhista. Essa lista é muito maior do que a gente imagina, Samuel. A gente utiliza determinados direitos no dia a dia, sem perceber que eles foram resultado de muitos anos de mobilização e trabalho desse movimento. Um dos principais exemplos é a redução do jornal de trabalho, cara. Antigamente, era comum trabalhar entre 14 e 16 horas por dia e passava mais tempo trabalhando do que até dormindo, né? E hoje em dia, em muitos países, existe um limite definido por lei. Ainda E bem, né? outra conquista muito importante foi o descanso semanal remunerado, que parece algo simples atualmente, mas houve uma época em que as pessoas trabalhavam praticamente todos os dias da semana. Algo muito fora do comum para nós. E também podemos citar as férias remuneradas. Imagine trabalhar durante anos sem direito a um único período de descanso. Isso parece bem estranho para a gente hoje em dia, mas isso acabou que era uma realidade muito comum no passado para milhões de trabalhadores, acabando que não tinha esse descanso que normalmente nós temos. Isso, exatamente, Leonardo. E também um outro jeito, além desse período de descanso obrigatório que temos hoje em dia, né? É também conhecido como o terceiro salário, que representa uma remuneração extra no final do ano para os trabalhadores que têm assinado, né? Que é o famoso 13º. E além disso, existem as licenças, como a licença maternidade, que garante período de afastamento para que a mãe possa cuidar do seu bebê sem perder o emprego. Também houve muitos avanços relacionados à segurança no trabalho. Atualmente existem normas que obrigam as empresas a fornecer equipamentos de proteção, os EPIs, e adotar medidas para reduzir os acidentes dentro da empresa. Exatamente, Leonardo. E também, cara, a gente não pode esquecer das negociações coletivas, né? Elas permitem que os sindicatos negociem salários, benefícios e condições de trabalho em nome de toda uma categoria de trabalhadores, né? Exatamente, e isso fortalece bastante os trabalhadores, porque negociar coletivamente costuma ser mais eficiente do que cada funcionário negociar individualmente. Uhum. E o mais importante é destacar que essas conquistas não aconteceram de uma única vez. Foram décadas de debates, manifestações, negociações e dezenas e muitas mudanças nas leis. Exatamente, cara. Foram centenas de trabalhos, assim, esforços, projetos que foram à frente, alguns outros não, né? Mas todo esse esforço tem que ser valorizado. E mesmo hoje, muitos desses direitos continuam sendo discutidos e atualizados para acompanhar as transformações da sociedade e do mercado de trabalho também. E falando nisso, o mercado mudou muito durante os últimos anos. Com as novas tecnologias, aplicativos e diferentes formas de contratação, será que os sindicatos ainda exercem o mesmo papel de antes? Essa é uma excelente pergunta e bem delicada de responder. E é justamente sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso podcast. Um aviso rápido. Nosso terceiro integrante precisou se ausentar por conta de alguns compromissos familiares que surgiram de última hora. E por isso não vai conseguir participar dessa última parte do nosso podcast. Mas não é nada muito sério, mas mesmo assim desejamos que resolva tudo da melhor forma possível. Enquanto isso, eu e o apresentador 2 seguimos com o episódio. Então vamos continuar nossa conversa. Vamos lá. Na parte anterior, nós comentamos sobre o mercado de trabalho e como ele mudou bastante nas últimas décadas. Isso levou a uma pergunta muito interessante. Será que os sindicatos ainda têm a mesma importância que tinham antigamente? Exatamente, Léo. Essa é uma dúvida muito comum, principalmente entre os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho. Muita gente conhece como o termo sindicato, mas mas não sabe exatamente qual é a sua função. Exatamente. Algumas pessoas pensam que o sindicato só aparece quando acontece uma greve, mas ele faz muito mais do que isso. A principal função de um sindicato é representar os trabalhadores de uma determinada categoria profissional. Existem sindicatos dos professores, dos bancários, dos metalúrgicos, dos comerciários, dos profissionais de saúde, dos motoristas e diversos outros tipos de categorias. Ou seja, cada sindicato procura defender os interesses dos trabalhadores daquela profissão específica. Isso acontece de várias formas. Eles negociam reajustes salariais, benefícios, jornadas de trabalho, acompanham acordos coletivos e representam os trabalhadores durante negações com empresas.
E além disso, muitos sindicatos oferecem orientação jurídica. Por exemplo, se um trabalhador acredita que um direito foi desrespeitado, ele pode procurar um sindicato para receber informações e orientações de como prosseguir com qualquer meio legal que queira agir. E também existem sindicatos que promovem cursos de qualificação profissional, palestras, campanhas de saúde e diversos serviços para os associados. E então a atuação deles vai muito além das negociações salariais. Mas também é importante sacar que, como qualquer instituição, os sindicatos também recebem críticas. Há quem considere que eles representam muito bem os trabalhadores. Por outro lado, também existem os que defendem que alguns sindicatos precisam se modernizar e encontrar novas formas de atuar. Esse debate ficou ainda mais evidente depois da reforma trabalhista de 2017. Uma das mudanças mais conhecidas foi justamente a alteração da contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória. Isso impactou diretamente o funcionamento de muitos sindicatos. Independentemente das opiniões sobre essas mudanças, é fato que elas transformaram a forma como diversas entidades sindicais passaram a atuar. Isso nos leva ao próximo tema. Quais são os principais desafios enfrentados pelo movimento trabalhista atualmente? Quando o movimento trabalhista surgiu durante a Revolução Industrial, os desafios eram bem diferentes dos atuais. Naquela época, a preocupação era reduzir jornadas extremamente longas, combater condições precárias de trabalho e garantir direitos básicos aos trabalhadores. Hoje, mais de 2 séculos depois, o cenário mudou bastante. Sem dúvida, a tecnologia transformou praticamente todas as profissões. Hoje existem trabalhadores que atuam de forma totalmente remota, sem precisar comparecer diretamente a uma empresa, basicamente trabalhar de casa. Além disso, cresceram muito as plataformas digitais de trabalho. Motoristas de aplicativo, entregadores, diversos outros profissionais passaram a exercer suas profissões e atividades por meio dessas plataformas. E isso gera uma discussão muito importante. Esses trabalhadores devem ser considerados empregados? São trabalhadores autônomos? Quais direitos eles devem possuir? Essas perguntas ainda geram bastante debate. Outro grande desafio é a automação. Cada vez mais máquinas, robôs, sistemas inteligentes realizam tarefas que antes dependiam exclusivamente do trabalho humano. Nos últimos anos, a inteligência artificial também passou a fazer parte dessa realidade. Ela aumenta a produtividade em diversas áreas, mas também exige que muitos profissionais aprendam novas habilidades para acompanhar as mudanças do mercado e acompanhar o ritmo dessas tecnologias. E ao mesmo tempo surgem preocupações relacionadas à substituição de alguns empregos e à necessidade constante de qualificação profissional. Outro ponto importante é o crescimento da informalidade. Nem todos os trabalhadores possuem carteira assinada ou fazem parte de uma categoria organizada, o que dificulta a representação coletiva. Também existe uma redução da participação sindical em alguns setores. Enquanto determinadas categorias continuam bastante organizadas, outras apresentam um número melhor de trabalhadores filiados aos sindicatos. Por isso, muitos especialistas afirmam que o maior desafio atual não é apenas defender os direitos já conquistados, é encontrar formas de representar trabalhadores que vivem em realidades completamente diferentes das existentes hoje, quando os primeiros sindicatos foram criados. E isso mostra que o movimento trabalhista continua evoluindo. A sociedade mudou, a economia mudou, as profissões mudaram. Então é natural que as formas de organização também precisem acompanhar essas transformações. Mesmo assim, uma ideia continua presente desde o início desse movimento: buscar relações de trabalho mais equilibradas, garantindo condições dignas tanto para trabalhadores quanto para empregadores. E justamente porque esse tema continua tão atual, antes de encerrarmos nosso episódio, separamos algumas curiosidades sobre o movimento trabalhista e sindical que talvez você não conheça. Antes de encerrar o nosso episódio, acho legal trazer algumas curiosidades sobre esse tema. São informações que muitas vezes passam despercebidas, mas ajudam a entender por que o movimento trabalhista continua sendo tão importante até hoje. E uma delas envolve uma data que praticamente todo mundo conhece: o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio. Explicando isso, muita gente aproveita o feriado, mas nem sempre conhece a origem dessa data. Ela faz uma referência aos acontecimentos de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, quando milhares de trabalhadores organizaram manifestações para reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Durante esses protestos, ocorreram confrontos que ficaram marcados na história,
do movimento operário e acabaram transformando o dia 1º de maio em um símbolo da luta pelos direitos dos trabalhadores em diversos países. Curiosamente, nos próprios Estados Unidos, a comemoração acontece em outra data. Lá existe o Labor Day, celebrado na primeira segunda-feira de setembro. Ou seja, embora a origem esteja ligada a acontecimento ocorrido nos Estados Unidos, a principal data comemorativa deles é diferente da utilizada na maior parte do mundo. Bem engraçado, por sinal. Outra curiosidade interessante é sobre a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi criada em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, e continua sendo a principal legislação trabalhista brasileira. É claro que ao longo das décadas ela passou por diversas alterações para acompanhar as mudanças da sociedade e do mercado de trabalho, mas ainda serve como base para as relações de trabalho formais no Brasil. Quando falamos em sindicatos, muita gente imagina apenas trabalhadores da indústria, mas a realidade é bem diferente. Existem sindicatos para professores, bancários, comerciários, profissionais de saúde, jornalistas, motoristas, metalúrgicos, servidores públicos e diversas outras categorias profissionais. Praticamente toda profissão organizada possui alguma forma de representação sindical. E outra curiosidade é que nem toda negociação realizada pelos sindicatos envolve salários. Muitas vezes discutem benefícios, programas de capacitação, segurança no meio de trabalho, participação nos lucros, jornadas de trabalho, diversos assuntos que influenciam diretamente a vida dos trabalhadores. Por isso, a boa atuação sindical ocorre longe das câmeras, em reuniões e negociações que nem sempre chegam ao conhecimento da população. Depois de toda essa conversa, fica evidente que o movimento trabalhista e sindical teve um papel fundamental na construção de relações de trabalho que conhecemos atualmente. Muitos direitos que hoje parecem naturais foram conquistados graças à organização coletiva de trabalhadores que buscaram condições mais justas e mais seguras ao longo da história. Ao longo desse episódio, vimos como esse movimento surgiu durante a Revolução Industrial, em resposta às condições extremamente difíceis enfrentadas pelos trabalhadores. Também entendemos como essas ideias chegaram ao Brasil, influenciaram a criação dos sindicatos e contribuíram para importantes conquistas, como a regulamentação da jornada de trabalho, as férias remuneradas e a proteção ao trabalhador e diversos outros direitos garantidos pela legislação. Também percebemos que esse não é um assunto que ficou no passado. As mudanças provocadas pela tecnologia, trabalho remoto, plataformas digitais e inteligência artificial mostram que as relações de trabalho continuam evoluindo e trazendo novos desafios aos trabalhadores, empresas e governos. Isso faz com que o movimento trabalhista continue sendo um tema atual e relevante. Independentemente das diferentes opiniões sobre sindicatos ou sobre mudanças na legislação trabalhista, conhecer essa história é importante para compreender como esses direitos foram construídos ao longo do tempo. Além disso, entender esse processo ajuda a desenvolver uma visão mais crítica sobre as transformações que ainda estão acontecendo no mercado de trabalho e sobre os desafios que poderão surgir nos próximos anos. Esperamos que esse episódio tenha contribuído para ampliar seu conhecimento sobre o movimento social trabalhista e sindical, e tenha mostrado como esse tema está presente no cotidiano de milhões de trabalhadores. Obrigado por acompanhar esse episódio até o fim. Se você chegou até aqui, esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história e as conquistas e os desafios desse importante movimento social. É um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa e até a próxima. Até a próxima!